Boa tarde a todos, né? Aqui é o professor Bruno de Atá de Prata, Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal do Ceará. Nós estamos aqui dando continuidade aos nossos seminários do nosso grupo de estudo OPL. Na tarde de hoje nós temos como convidado aí o engenheiro Edson Antônio, né? Ele tem o seu doutorado USP São Carlos, né? Então ele vai falar sobre um assunto aqui que é de nosso interesse, programação dinâmica com aplicativos. Então, Edson, você pode falar da forma que você julgar pertinente. Mais uma vez, pela disponibilidade de estar aqui conosco. A palavra é sua. Obrigado. Gente, primeiro, boa tarde, tá? Queria agradecer primeiramente ao professor Bruno pela oportunidade. É a primeira vez que eu estou fazendo parte de um seminário, tá? Então, peço desculpas de antemão, qualquer coisa assim. Mas eu estou ansioso para poder falar um pouco com vocês, porque foi um tema muito familiar para mim durante o mestrado. E eu consegui aprender bastante, assim. E eu acho que vai ser legal eu expor algumas coisas que eu consegui aprender para vocês. Tá bom? Vou começar aqui então a apresentação, só então, como você já disse, eu sou o Edson Gonçalves de Souza. Eu vou falar um pouco sobre alguns tópicos de programação dinâmica e aplicações. Eu separei as sessões em 5. A primeira é de contextualização, a gente vai entender mais ou menos um pouco como se deu a origem da programação dinâmica e como que ela é aplicada em algumas sessões da pesquisa profissional. A conceitualização, de realmente entender qual que é o conceito da programação dinâmica e alguns elementos associados, né, à estrutura da técnica, né, do método. Os desdobramentos, que na verdade são questões de vantagens e desvantagens associadas à programação dinâmica. Aí eu vou passar uma aplicação schedule e depois eu vou passar perspectivas futuras sobre o que eu vi mais ou menos, que com certeza é algo mais voltado para o próprio schedule, mas eu sei que também tem aplicações em outras áreas. Então, inicialmente, a programação dinâmica ele é um modelo de programação matemática criado na década de 50 pelo Richard Bellman. Ele foi, na verdade, um assunto onde o Richard foi a tese de doutorado dele, na verdade, né? E vai, na verdade, de encontro aí com vários momentos assim, da pesquisa operacional, né? Que a gente sabe que nessa época estavam começando a surgir os problemas, né, assim, que a gente sabe na indústria, e muitos problemas relacionados com problemas básicos da pesquisa operacional, que são base para problemas maiores, então problema do castigo viajante, problema da mochila, coisa do tipo. Então, querendo ou não, foi um método que veio para agregar nessa questão de solução desses problemas. Então, a técnica, ela tem como objetivo resolver problemas de otimização multi-estágio. Então, o que vai acontecer basicamente, a gente vai explicar mais para frente o que seria essa otimização de estágio, mas só para a gente ter uma noção, é a criação de estágios para alocar determinados elementos. Então, por exemplo, se a gente vai trabalhando de problema em schedule, então o número de estágios, por exemplo, num problema de Photoshop seria o número, né, na verdade, de tarefas que vão ser alocadas ao longo do meu problema. Então, inicialmente foi aplicada em teoria de controle, e nessa época o Bellman ele desenvolveu a parte de programação dinâmica mais voltada para um sistema estocástico, mas aí em 58 ele conseguiu consolidar tudo, tanto na parte determinística quanto na parte estocástica, e atualmente ela se estabeleceu como um método clássico de otimização, sendo atuante então em diversas áreas. Eu coloquei aqui 7 aplicações, né, que a gente vê a utilização de programação dinâmica. As 4 primeiras estão intimamente relacionadas com engenharia de produção, né, que seria um problema binário da mochila, sequenciamento da produção, né, que seria o próprio schedule, problema de corte e empacotamento e políticas de múltiplos fornecedores em uma cadeia de suprimento. Então, inclusive nesse quarto tópico, eu estava até pesquisando agora pela questão do meu doutorado mesmo, eu estava vendo que programação dinâmica ainda assim ela é muito fortemente relacionada quando se trata desse assunto.
apesar de na pesquisa operacional ela ainda ser vista como, sei lá, um método que talvez muitos falam não deveria estar sendo mais utilizado, porque tem todo o arrasto que a gente vai ver mais para frente, tem alguns problemas ainda que ela se encaixa de forma crucial. Assim, provavelmente muito desenvolvimento não seria feito se não tivesse a programação dinâmica. Tem essa questão de controle de voo, movimentos robóticos, então assim, seria a otimização desses movimentos, a distribuição ótima de uma matriz energética também, então assim, sai um pouco dessa área mais da produção, da questão de robótica também, vai mais para a área de matriz energética. Também na própria biologia, na questão de identificação de genes e proteínas, então se utiliza programação dinâmica para poder reconhecer padrões de genes e proteínas e dar resultados, por exemplo, para biólogos informados da área em relação a sistemas biológicos relacionados. E isso, na verdade, gera também alguns questionamentos, né? Então, assim, eu falei um pouco sobre como que ela é aplicada, mas se a gente for parar para pensar, como que a gente vai definir a ideia de programação dinâmica, né? Então, seria mais a questão do conceito. Quais são as características dos elementos que existem da programação dinâmica, né? Ou seja, quais são os elementos que realmente formam a estrutura da programação dinâmica e como resolver um problema de otimização via programação dinâmica, né? Então, assim, já que ele é um método de solução, como que realmente funciona a estrutura de otimização associada a ele? Então, primeiro, antes da gente falar da própria programação dinâmica, seria interessante falar sobre otimização multi-estágio, que na verdade são tomadas de decisão que são escolhidas a cada estágio, de forma a gerar uma modificação no valor da função objetiva de um estado atual. Então, basicamente, o que eu vou ter vamos colocar um problema tipo o caixeiro viajando. O que a gente tem nesse problema, então, a gente vai definir qual que seria a distância mínima para sair de um ponto e chegar nesse mesmo ponto, atravessando cada cidade apenas uma vez. Então, cada cidade ela tem um custo associado, que seria essa distância. E então, quando a gente pensa na questão da alocação, o fato da gente estar colocando uma variável de decisão, que seria a escolha dessa cidade, né, de uma cidade para outra, ela vai gerar para mim o que a gente chama de estágio. Então, nessa situação, o fato de escolha, então ela acaba gerando algo, né, algo combinatorial. Então, num determinado estágio, eu vou ter estados ali que são referentes às cidades. Então, no mesmo estágio, eu vou conseguir criar diferentes estados. E esses estados, esse estágio ele vai aumentando à medida que eu vou aumentando meu número de estados ao longo do meu problema. Então, a ideia seria completar, no caso, por exemplo, do problema do TSP, qual seria realmente essa solução? Então, seria completar um caminho de grafo, qual que seria o melhor grafo associado à escolha dessas decisões nessa otimização. Então, a solução realmente ela é análoga a uma solução de problema de caminho máximo, né, ou caminho mínimo. E como integrar a programação dinâmica a isso, né? Então, assim, tem uma relação muito forte que a programação dinâmica ela é realmente feita para ser aplicada para esses problemas de otimização multi-estágio. É um método de enumeração implícita. Então, assim como a gente sabe, a gente tem os métodos a gente tem a força bruta, né, que seria um problema combinatorial, analisar uma sequência por sequência, um problema de schedule, por exemplo, e verificar ali qual realmente seria o problema, por exemplo, que vai me dar a função objetivo com um menor valor, por exemplo. Nesse caso, ele é um método de enumeração implícita, então o que vai acontecer? Eu vou conseguir analisar todas as soluções que estão ali, porém de uma forma um pouco menos trabalhosa. Assim. Então, eu não vou analisar uma solução uma por uma, né? Por exemplo, é o caso que a gente tem do branching bound e da programação dinâmica que também se encaixa nesse método de numeração. Garante uma solução ótima para o sistema de otimização, então ele é um método exato e é baseada em duas premissas. Então, isso aqui seria a chave da programação dinâmica. A primeira premissa é a participação em subproblemas. Então, o problema global ele é dividido em problemas menores, que são chamados de subproblemas, né? Então, o que eu vou fazer é, eu vou pegar eu vou dividir, né? Vou explodir esse problema maior em
problemas menores, onde eu vou conseguindo resolver cada um desses pequenos pedaços. E aí vem a segunda premissa, que é a otimidade dos subproblemas. Então, o que vai acontecer? Eu vou analisar a otimidade para esses subproblemas e isso vai gerar para mim a otimidade do problema global. Então, seria essa questão, né? O A implica B. Então, se eu tenho otimidade nos subproblemas, eu vou conseguir otimidade no problema global. Então, para que eu consiga aplicar programação dinâmica em problemas, é necessário que a gente consiga ter essa partição nesses subproblemas e realmente consiga definir alguma técnica para poder garantir essa otimidade para a gente. Então, aí isso também gera alguns questionamentos. Seria então, né, qual que seria a correlação entre a programação dinâmica e a otimização multistágio, como que elas se relacionam, e como garantir que o método realmente ele encontra a solução ótima para ele. Antes de responder essas perguntas, eu vou definir os elementos que estão associados e a gente volta a essas perguntas. Então, são 4 elementos básicos que a gente tem na programação dinâmica. O primeiro é o elemento estágio, que ele indica a localização do subproblema que está sendo resolvido, né? Então, igual a gente estava falando, por exemplo, um problema de TSP, né, do cachorro viajante. Quando a gente está alocando, por exemplo, a segunda cidade para gerar a sequência total. Então, o N igual a 2 seria o estágio que está indicando que essa está sendo a segunda cidade que está sendo alocada. Então, para a gente seria essa indicação de localização de determinado subproblema. E também está associado assim, com o que eu já agreguei até o presente momento. E aí vem a questão do estado. O estado ele indica a possível situação que o sistema ele se encontra num determinado estágio, tá? Então, o que vai acontecer? O estado ele nada mais é do que a última variável de decisão que a gente conseguiu alocar no nosso problema, tá? Então, assim, a gente decidiu alocar aquela variável e a gente está definindo aquilo como um estado. Então, meu sistema está nessa exata situação, nesse presente momento. E aí tem a decisão, né, a variável de decisão, que é uma escolha feita num dado estágio, para que a transição para o próximo estado ele ocorra, tá? E existem as políticas, que são os conjuntos de decisões que foram tomadas até um determinado momento. Então, por exemplo, a gente analisar um problema de schedule, o que seria para a gente uma política? A política, para mim, seria nada mais do que a sequência parcial para a gente. Então, assim, seria basicamente o que eu aloquei até um determinado momento. E aí, as sequências que estão por vir, as tarefas elas vão sendo alocadas até gerar o que? A sequência total. Então, no meu caso ali, no último estágio, eu vou ter a minha sequência completa, que equivaleria à política completa da programação dinâmica, no caso, né? Então, qual que seria a correlação que a gente tem, né, entre a programação dinâmica e a otimização do estágio? Uma coisa que a programação dinâmica faz é que ela utiliza a formação de estágios anteriores para tomar uma decisão em relação a um estado que vai ser alocado e aí, consequentemente, definir uma política completa. Então, basicamente, o que ela vai acontecer? O que vai acontecer, né, nessa situação? Eu vou conseguir definir como alocar um determinado estado a partir de informação que eu já tenho de um estado de um estado anterior, né, que na verdade vai estar no estágio anterior. E o interessante da programação dinâmica é que o quê? Ela tenta reduzir essa questão de curso computacional fazendo o quê? Utilizando só informação que está associada ao último estado, ao estado anterior. Então, assim, eu não vou precisar fazer recálculo e chegar e verificar todos os outros estágios anteriores para poder falar, eu vou calcular isso dessa maneira agora, verificando todos os estágios anteriores. Então, eu não vou precisar fazer um retrabalho. E ela pode acontecer por uma de duas maneiras, né? A gente tem o memoization e o tabulation. Então, memoization ele seria uma técnica para a gente poder fazer essa questão de utilizar a informação do estado anterior, utilizando a questão da memória. Então, ele guarda o cache da memória e eu utilizo isso geralmente por uma relação recursiva. O tabulation, como o próprio nome já disse, o que ele vai fazer? Ele vai estocar, por exemplo, os valores, né? Ele vai colocar as informações do estado anterior em tabelas. E eu vou conseguir percorrer aquelas tabelas e verificar, eu tenho essa informação, então
eu preciso da informação que está nessa entrada, por exemplo, na minha matriz, que seria a tabela, né? Aí a gente estava se perguntando, né? Como que eu garanto que realmente eu vou conseguir uma otimalidade com a programação dinâmica? A gente se baseia, na verdade, no princípio de otimalidade de Bell, que aí esse princípio ele justamente ele coloca em questão essa dependência do estado anterior, e o que ele trabalha é uma relação recursiva onde eu consiga então otimizar um estado anterior, e a partir da otimização desse estado eu consigo garantir a otimização do próximo estado. Então basicamente seria esse o princípio, e toda a programação dinâmica ela é estruturada em cima do princípio de otimalidade de Bell. Então ela depende de uma relação recursiva entre o estado atual e o estado anterior, que pode ser uma forward recursion, né? Ou uma relação recursiva entre um estado atual e um posterior, que seria a backward recursion. Então, de modo geral, as formulações elas vão ter essa cara, tá? Então, para a gente definir uma função objetiva, né, que ela atinge o ótimo dela, então a gente vai utilizar o máximo analisando um determinado estado que a gente tem, e no caso a variável de decisão que eu estou decidindo alocar. Então, os problemas de maximização seria o máximo, o problema de minimização obviamente seria o mínimo. Então, essa função recursiva, ela basicamente vai depender desses dois elementos. Então vai depender do meu estado atual e de qual variável de decisão que eu estou decidindo alocar. Então a função objetiva ela indica o valor da função objetivo para um dado estágio n, né? E um estado Sn com a inclusão da variável de decisão. As equações anteriores que eu utilizei ali, que eu mostrei, elas são válidas para uma abordagem de forward recursion. Se a gente quiser fazer uma backward recursion, basicamente é similar, porém ali a gente vai variar a variável de decisão ao invés de variar o estado. E a formulação da função, ela depende exclusivamente do problema investigado. Isso pode ser tanto uma vantagem, na verdade, quanto uma desvantagem, porque, né, assim, muitas vezes a gente pode cair num problema que realmente é muito complicado, e a função recursiva ela já tem um custo computacional muito grande, né? Então isso pode ser algo computacionalmente inviável, então pode gerar uma série de problemas. Mas também, dependendo do problema, se ele for um pouco mais tranquilo, é muito mais fácil, porque a gente vai ver mais pra frente a questão de modelagem com programação dinâmica e formulação da função recursiva, que elas são coisas equivalentes. Então, assim, muitas vezes pouco do trabalho da questão da modelagem em si, igual a gente tem para várias situações de, por exemplo, programação linear. A gente tem que modelar primeiro e depois aplicar o método. Então, mais alguns questionamentos que são né, quais são os prós e os contras, quais são as vantagens e desvantagens de utilizar a programação dinâmica, e, na verdade, se existem soluções alternativas para reduzir as desvantagens de utilização desse método. Então aí vem a questão dos desdobramentos, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre as vantagens. A gente tem então a vantagem de garantia de solução ótima, fácil reestruturação priorística. Então a gente tem programação dinâmica, é um método que ele pode ser facilmente transformado em heurística. Então, para alguns outros métodos isso seria um pouco mais complicado. Fácil aderência com métodos exatos e não exatos. Então, assim, a gente vê, por exemplo, em casos de schedule na literatura, muitas associações que tem com relaxação lagrangiana, com o próprio branching bound, inclusive também com próprias heurísticas. Então, assim, às vezes a utilização da programação dinâmica não como um método principal, mas como um método secundário para poder ajudar o modelo a ser mais eficiente. Então, existe essa fácil aderência. A equivalência entre modelo e método, igual eu estava falando com vocês ali atrás, que seria a ideia de o modelo e o método, eles são basicamente a mesma coisa. Então, a partir do momento que eu crio a minha função recursiva, eu estou, na verdade, já criando um modelo e eu estou criando um método da programação dinâmica que eu vou aplicar para o meu problema. E a possibilidade de acelerar algoritmos recursivos. Então, como a programação dinâmica ela depende, né, de recursividade, ela pode ajudar a acelerar esses algoritmos que dependem de recursão. A desvantagem, na verdade,
a gente tem a principal delas, que é o Curse of Dimensionality, né, a maldição da dimensionalidade, que seria basicamente definido como que ele é um problema causado pelo aumento exponencial em volume ao se adicionar dimensões extras ao espaço euclidiano. Então, a gente seria a ideia de que quando eu aumento, né, eu aumento uma dimensão, por exemplo, no meu espaço-problema, eu vou estar causando um aumento exponencial, provavelmente associado à dificuldade desse problema. Então ele é tratado de forma particular em diversas áreas da matemática, da computação, da estatística. Para a programação dinâmica ele realmente possui esse significado. Então, geralmente, a complexidade dos algoritmos em programação dinâmica, elas têm uma complexidade de espaço, né? É 2 elevado a n. Então a gente vê que à medida que a gente aumenta, por exemplo, né, à medida que a gente aumenta uma variável, por exemplo, precisão, a gente já está elevando isso a um nível exponencial. E esse, na verdade, é um grande problema da programação dinâmica, porque ela utiliza muita questão da memória e nessa situação, por causa desse Curse of Dimensionality, a gente vai ter uma desvantagem muito grande. E ela acaba sendo usada para situações onde a gente tem o quê? Problemas com instâncias pequenas. Então, assim, pequenas e médias instâncias. Quando você vai, por exemplo, para um problema de escala, onde a gente tem que trabalhar às vezes com 100 tarefas, por exemplo, já se torna algo totalmente inviável trabalhar com a programação dinâmica pura, porque vai acabar realmente ocupando uma memória absurda. Então, vai ficar assim, dependendo do tipo de problema que a gente tem. E quais seriam as soluções alternativas associadas, né, para poder reduzir isso? Então, uma codificação apropriada, né, escolhendo entre memoization ou tabulation, dependendo do objetivo do problema, a combinação de outros métodos com a programação dinâmica, então, de forma a reduzir um pouco esse problema da memória, a geração de algoritmos derivados de programação dinâmica. Então, hoje a gente tem uma utilização muito grande de algoritmos que eles não utilizam a programação dinâmica pura, mas eles se baseiam no funcionamento da programação dinâmica. E aí vem geralmente heurísticas associadas, coisas que realmente facilitam um pouco essa questão associada com o Curse of Dimensionality. E o desenvolvimento de técnicas de redução de estados. Então, assim, um dos grandes problemas dessa questão da memória é porque você vai alocando os estados da programação dinâmica, né? E quando isso acontece, a ideia é que como que realmente eu posso tentar reduzir isso, né? Então, assim, às vezes técnicas de streaming, por exemplo, né? Então associar uma questão de um branching bound com uma programação dinâmica, alguma heurística que vai reduzir esse número de estados e vai reduzir a utilização dessa memória. E aí eu vou falar um pouco sobre a aplicação em schedule, tá? Eu peguei um problema, na verdade, não peguei o problema que eu mexi no mestrado, mas eu peguei um problema de um artigo que ele é um problema relativamente tranquilo de entender e a programação dinâmica ela foi utilizada de forma pura, tá? Então eu só passei um pouco falando sobre o Machine Schedule, né? Na verdade que foi o problema que eu trabalhei no mestrado. Então o Schedule a gente sabe que ele é um problema combinatorial, no qual os recursos eles são alocados para executar determinadas tarefas ao longo do tempo, com o objetivo de otimizar um ou mais critérios, né? Então quando esses recursos eles são máquinas, esse problema é definido como Machine Schedule. Pela notação de Graham, a gente tem basicamente 3 parâmetros associados. O alfa, né, que seria o ambiente de máquina, o beta seriam as restrições associadas ao problema e os critérios ou medidas eles são representados pela letra gama, tá? Então eu vou explicar mais ou menos rapidinho qual seria a particularidade de cada um desses parâmetros. O ambiente de máquina ele vai definir como o processamento das tarefas é feito, né, nas máquinas. Ele pode ser relacionado com o número de máquinas envolvidas. Então a gente divide em 5 tipos, que seria máquina única, máquinas paralelas, flow shop, job shop e open shop. Máquina única, como o próprio nome já diz, né, eu vou sequenciar tarefas em uma única máquina. As máquinas paralelas, eu vou sequenciar uma tarefa, no caso vai conseguir entrar em uma única máquina, ela não vai conseguir se sequenciar nas outras máquinas, e esse processamento acontece em paralelo. Então necessariamente eu vou precisar esperar que o processamento aconteça em uma máquina, mas não aconteça na outra.
até mesmo porque a alocação de tarefas são feitas de formas diferentes em cada uma dessas máquinas. O Flow Shop, a gente já passa, né, para os shops agora, que ele seria uma distribuição serial, onde a ordem das tarefas é sempre a mesma em todas as máquinas. Então, se eu aloco as tarefas na ordem 3, 1, 2 da primeira máquina, é a mesma ordem que ela vai pegar na segunda máquina, na terceira máquina. O Job Shop, ele na verdade seria a ideia onde eu tenho a rota pela qual as tarefas vão passar, então não necessariamente ela vai ter que ir da máquina 1 para a máquina 2 para a máquina 3, então assim, eu tenho essa questão da rota, então eu vou saber qual que é o caminho pelo qual as tarefas vão passar nas máquinas. O Open Shop, ele já seria na verdade um Job Shop, só que eu não tenho essa questão de ordenação pré-definida, eu não tenho essa rota pré-definida. As restrições, elas possuem relação com as exigências impostas pelo sistema, tá? Geralmente, ao serem duas, elas aumentam a complexidade de um determinado problema. Aqui eu coloquei alguns tipos de restrições. A gente tem tempo de setup, bloqueio, release dates, que seriam, né, tempo de liberação, as precedências. Então, assim, muitas vezes eu tenho uma situação onde eu preciso definir que uma tarefa ela preceda a outra, então assim, eu vou ter algumas relações de precedência. Tem inúmeras restrições associadas, mas a lista é imensa, por isso que eu não coloquei aqui. Os critérios, eles descrevem qual que é a função ou as funções objetivos a serem utilizadas. Comumente elas podem ser descritas por do date related, né, que na verdade seriam relacionadas com prazo de entrega, né? Então a gente tem o atraso total, o número de tarefas atrasadas, são alguns exemplos de critérios, né, associados com a date. O completion time dependent, então eles dependem de uma função de tempo de término, que seria essa completion time. Algumas associadas são, né, o mês, tem as multi-critérios, que basicamente a gente vai ter associação de duas ou mais funções objetivas para serem otimizadas. Então, aqui eu coloquei um exemplo de cada uma, numa espécie gigante. Então aqui a gente tem um problema de máquina única, com tempos de setup, com o objetivo de minimizar o mix. Na segunda já seria, então, a questão das máquinas paralelas. A gente pode ver ali que a gente tem uma tarefa sendo associada a uma única máquina, então a tarefa ela não vai passar por todas as máquinas, e a gente tem esse processamento acontecendo em paralelo. Aqui a gente tem o Flowshop, então o ordenamento das tarefas ele é feito de maneira única em todas as máquinas, então eu não posso alterar essa ordem. No Job Shop, aqui a gente tem um Job Shop de duas máquinas, onde a gente tem release date ali também com restrição, e aí a gente vê que não tem essa exclusividade igual existe no Flowshop, que eles têm que seguir essa mesma ordem, e a rota pelo qual as tarefas vão passar pelas máquinas já é uma rota pré-definida. E aqui na questão a gente tem um Open Shop onde essa rota ela seria uma rota livre. Então, qual que é o problema que eu trouxe para a gente analisar? Ele é um problema de sequenciamento de canos de plástico, tá? Numa fábrica. Os dois autores, o Somes e o Baikuzoku, se não me engano, eles trouxeram esse problema. Eles aplicaram o método de programação dinâmica em uma determinada fábrica que tinha esse sequenciamento de canos. Então, os dados de input que eu tinha eram os tempos de processamento, né, para a demanda total, as datas de entrega e os tempos de preparação, que seriam os setup. O objetivo, então, seria calcular a sequência que minimiza o tempo total de atraso nesse processo, tá? Esse problema, ele foi modelado, né, como um Flowshop, tá? E a modelagem, ela vai considerar então um problema de machine schedule, onde cada tarefa J equivale a uma especificação diferente de cano. Então, cada um desses canos, cada um dos canos com uma especificação diferente equivale a uma tarefa para a gente. Então, com tempos de preparação dependentes da sequência e o objetivo de minimizar o tempo de atraso total de entrega, né? Então, a solução utilizada foi a programação dinâmica. E os passos para desenvolver a solução
Eles basicamente se estabelecem dessas três formas, né? Estabelecer a relação entre os elementos do modelo de schedule e o modelo de programação dinâmica, descrever quais são as equações necessárias para calcular a função objetiva e formular uma relação recursiva que define essa função objetiva, tá? Então aqui eu fiz mais ou menos um paralelo, tá? Igual a gente estava vendo, eu fiz uma troca, tá? A gente está registrado no lugar errado, sabe? Então o estágio, né? Ele vai indicar a posição da tarefa alocada na sequência. Então já seria mais olhando como que seria, quem que seria o estado para mim no schedule, quem seria o estágio, por aí vai. Então, na verdade, ele vai indicar a posição da tarefa alocada na sequência. O estado, ele indica a tarefa que precede a decisão. Então eu sei que até aquele estado, a última tarefa alocada foi a tarefa tal. A decisão, que seria a tarefa escolhida para ser alocada no estado atual, e a política, que é a sequência parcial definida até o estado atual. Então, na hora que eu consigo a minha sequência completa, eu vou ter a política completa. Então, a gente está buscando, na verdade, o quê? Uma sequência ótima, né? Então, é o que a gente fala de política ótima na programação dinâmica. As equações, elas são equações associadas já dentro do próprio schedule, né? Então, para a gente calcular as equações necessárias, a gente precisa entender duas variáveis, que seria o tempo de término. Então ele indica o tempo no qual uma tarefa alocada na posição J, ela termina o processamento na máquina K, e o atraso, que define qual que é o tempo que uma dada tarefa sofreu em relação à sua data de entrega. Então, matematicamente, eu vou pegar o tempo de término daquela tarefa na última máquina e vou subtrair da data de entrega, né? E aí eu vou ver se essa diferença ela for positiva, então o tempo de atraso para mim ele seria essa diferença. Se for negativa ou zero, então eu considero que o atraso é zero, tá? Então aqui basicamente o que a gente precisa entender é como descrever as equações que elas definem esse modelo para a gente. Então aqui eu só dei um exemplo, um gancho para a gente entender como seria a modelagem então, do completion time para cada uma dessas situações, nessa questão do flowchart, né? Então, algumas observações que a gente vai ter são o seguinte: a primeira tarefa a ser alocada, ela possui tempo de término na máquina K, dados pela soma do tempo de término da mesma máquina anterior, do processamento na máquina atual. Então, basicamente, o que vai acontecer é a primeira tarefa a ser alocada, quando eu quiser calcular o completion time dela, como vocês podem ver aqui, na primeira máquina é o próprio tempo de processamento dela. Na segunda máquina seria o tempo de processamento da primeira máquina mais o tempo de processamento da segunda máquina. E na terceira máquina seria o que? O tempo de processamento das máquinas anteriores mais o tempo de processamento na última máquina. Para a primeira máquina, os tempos de término de cada tarefa na posição J, eles são contabilizados pela soma do tempo de término da tarefa na posição J-1, o tempo de preparação entre duas tarefas consecutivas e o tempo de processamento da tarefa na posição J, que é a tarefa que eu estou desejando alocar. Então, quando a gente olha para cá, então na primeira máquina aqui a gente vê que, se eu quiser calcular o tempo de término da segunda tarefa, eu vou pegar o tempo de término da primeira tarefa, somar com o tempo de setup entre a primeira e a segunda tarefa, o tempo de preparação, e o tempo de processamento da segunda tarefa. E aí, se a gente olhar para J3, né, para a terceira tarefa, a gente percebe que é a mesma coisa. Então, vou pegar o tempo de término da segunda tarefa, somar com o tempo de setup entre as duas, né, e com o tempo de processamento da terceira tarefa. E considerando a segunda tarefa para frente a ser alocada e a segunda máquina para frente, o tempo de término de uma dada tarefa na posição J e a máquina ele é o maior. Ele, na verdade, a gente vai fazer o máximo entre duas expressões, na verdade, que seria o tempo de término da tarefa que eu estou alocando na máquina anterior, mais o tempo de processamento dessa tarefa, né, na máquina atual, ou então o tempo de término da tarefa anterior na máquina atual, mais o tempo de setup entre a tarefa anterior e a tarefa atual, nessa máquina atual, e o tempo de processamento dessa tarefa que eu estou alocando na máquina atual. Então, basicamente, o que a gente pode ver aqui é o seguinte:
Se a gente olhar para essa J2, a gente quer saber qual que seria o tempo de término da segunda tarefa na segunda máquina. A gente pode perceber aqui, basicamente, que o quê? Assim que a segunda tarefa na segunda máquina ela termina o tempo de processamento dela, eu consigo já fazer o processamento dela na segunda máquina. Então, esse tempo seria o tempo de término da segunda tarefa na primeira máquina, mais o tempo de processamento dessa tarefa na segunda máquina. Mas se a gente analisar agora na terceira máquina, o que a gente pode perceber é o seguinte, que a tarefa J2, como tem esse tempo de processamento que ele está ultrapassando o tempo de término da segunda tarefa na máquina anterior, ele vai ser um pouquinho maior. Então, na verdade, eu vou utilizar o quê? Eu vou contabilizar o tempo de término, contabilizando o que eu já sei que aconteceu na primeira tarefa, mais o tempo de processamento, mais o tempo de setup entre a primeira e a segunda tarefa, e o tempo de processamento da segunda tarefa. Então, é sempre essa questão do máximo entre essas duas relações. Tá? Então, matematicamente, seria isso que a gente acabou de descrever. Tá? E aí, basicamente, agora a gente tem que entender como que a recursividade ela vai ser feita. Né? Então, suponha que a gente queira resolver um problema. Então, eu vou explicar para vocês a questão da recursividade associada com um exemplo. Tá? Suponha que a gente queira resolver um problema de flow chart de 3 máquinas, né? Com setup dependente da sequência e com o objetivo de minimizar o tempo total de atraso. A gente deseja então aplicar a programação dinâmica para a obtenção da solução ótima. Então a gente sabe que é necessário fazer o quê? Encontrar uma relação recursiva que defina a função objetiva para a gente poder aplicar em cada estado, né? Cada subproblema. Logo, então a gente vai considerar o tempo de atraso de uma tarefa J como um custo e essa função G como a função objetiva associada à sequência parcial formada por todas as tarefas alocadas e considerando a adição da tarefa J, a alocação da tarefa J. Então, vamos observar como que a gente tem uma sequência de eventos aqui no gráfico. Tá? Então, inicialmente, eu não tenho nenhuma tarefa alocada. Tá? Como são 3 tarefas, eu tenho basicamente 3 possibilidades. Então eu tenho primeiro, então eu tenho um tempo de atraso associado à alocação da primeira tarefa. Eu tenho a segunda tarefa, né? Eu tenho um tempo de atraso associado a ela, e a terceira tarefa tem um tempo de atraso associado a ela. Então, basicamente o que vai acontecer aqui se eu olhar para o gráfico e alocar a primeira tarefa, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou acrescer, né, a minha função objetiva naquele momento ali vai ser o quê? Vai ser o custo de eu estar adicionando a primeira tarefa. Então, na verdade, para a gente, o custo de não alocar nada seria 0, e eu vou ter esse 0, né, que seria uma condição inicial para a gente. Se eu somar isso com a contribuição do atraso da primeira tarefa, eu vou ter qual que é o gasto, né, qual foi o custo que eu tive associado à minha função objetiva ali. Então, esse G no caso, né, o vazio e 1 significa o quê? Que anteriormente eu tinha um estado de não ter nada alocado e eu estou acabando de alocar a primeira tarefa. Então a mesma coisa ela vai acontecer para as outras tarefas que eu decidi alocar. Então no primeiro estado, no primeiro estágio que a gente tem são 3 possibilidades. Eu posso alocar a primeira, ou a segunda, ou a terceira. A partir disso, o que a gente vai ter, se a gente olhar para o cenário onde a gente alocou a primeira tarefa, então a gente tem já aquela função objetivo gravada ali, né, o valor da função objetivo gravado. Aí, ao alocar a segunda tarefa, que seria, por exemplo, a tarefa 2, eu vou ter basicamente o que acontecendo? Eu vou ter uma contribuição que seria esse T2. Então, eu já tenho o custo associado de alocar a primeira tarefa no primeiro estágio, e agora eu vou estar chegando com um atraso de alocar a segunda tarefa, né? E isso vai gerar o quê? Vai gerar um novo valor de função objetiva para mim. Então, essa contribuição ela gera para a gente o G ali, né? O G com 2, que seria a indicação de que no meu estado atual eu tenho apenas alocado a primeira tarefa, que seria a tarefa 1, porém eu estou decidindo alocar a segunda tarefa e eu tenho um custo associado a isso. E esse custo seria o custo
de alocar a tarefa anterior, mais a contribuição T2 para a gente. Então a mesma coisa aconteceria, né? A outra possibilidade seria o quê? Eu alocar a terceira tarefa na segunda posição, ao invés de alocar a segunda tarefa. Então isso novamente vai gerar um custo adicional. E aí eu vou ter uma função objetivo que seria essa G 1 de 3, indicando que até esse estado eu tenho a tarefa 1 alocada, e eu estou decidindo alocar a tarefa 3 nesse segundo estágio para mim, né? Então, basicamente a mesma coisa acontece com as outras possibilidades. Então, até aí, o que parece para a gente é que a gente pode definir a função objetivo como sendo zero, se eu na verdade, eu estou no estágio 0 ou anterior, e ela basicamente vai ser a contribuição T de alocar a tarefa J, né, o atraso de alocar a tarefa J, mas a função objetivo do meu estado anterior. Só que, quando a gente agora começa a analisar o terceiro estágio, a gente vai perceber o seguinte: se a gente criar, tipo, eu quero alocar a tarefa 1, quais são as possibilidades de alocar a tarefa 1? Eu teria a sequência 2, 3, 1 ou 3, 3, 2, 1. Então, aqui o que eu tenho para mim é que eu tenho duas sequências que podem estar podem estar alocando a tarefa 1 na última posição. E aí que entra a questão um pouco da programação dinâmica. Porque o que vai acontecer? Aí, na verdade, que seria a chave da programação dinâmica. Alocar uma dessas duas possibilidades, igual a gente viu, vai ter um custo. E a gente vai ter o custo associado. Então, o que eu vou fazer é o seguinte: se eu pegar a sequência 2, 3, 1, eu vou ter esse custo associado e eu vou acabar gerando para mim uma função objetivo. Essa função objetivo, ela vai vir então do estágio anterior. Então, por exemplo, na 2, 3, 1, eu tenho que pegar a G 2, 3, somar ela com esse T1, que seria alocar a tarefa 1. A mesma coisa acontece com 3, 2, 1. Então, o último estado a ser alocado foi o estado 2. Então, basicamente, o que eu vou fazer é pegar a função objetivo e somar. Elas vão gerar para mim valores diferentes. E aí, como que eu vou escolher? Como eu quero minimizar o tempo de atraso, eu vou justamente fazer um mínimo. Eu vou escolher a menor das duas opções. E isso seria a questão de otimizar esse subproblema. E aí eu consigo o quê? Alocar, olhando sempre para menor solução, para menor atraso. Então a mesma coisa vai acontecer utilizando a possibilidade da segunda tarefa ser a última a ser alocada, e a mesma coisa para a terceira tarefa sendo a última alocada. Então aqui a gente, no caso, geraria uma função objetiva. E aí, no fim, a gente teria uma situação onde a gente tem um G no caso, de alocar a primeira tarefa no último estágio. Seria o G 2, 3 alocando 1. No caso de alocar a segunda tarefa no último estágio, seria a G de 1, 3 alocando a 2 como última tarefa. E se eu alocar a terceira como última tarefa, seria o G 1, 2 alocando a terceira tarefa como última tarefa. Então, basicamente, o que a gente tem aqui é que essa função recursiva, ela vai depender, então, do mínimo, né, entre as escolhas que eu vou fazer para poder reduzir. Então, não é só, basicamente, somar. A partir de determinado ponto, eu vou ter que calcular esses mínimos para poder gerar o quê? Soluções ótimas à medida que eu vou aumentando o meu número de estágios no problema. Então, aqui eu peguei um exemplo só para a gente verificar como funciona. Então, a gente tem os dados de input como tempo de processamento, né? Os tempos de setup em cada máquina e os tempos do date. Então, essa seria essas matrizes que a gente vai ter, que a gente vai analisar. Então, eu fiz aqui o cálculo do primeiro estágio, então calculei os completion times. E aí, lembrando sempre que para calcular o meu atraso, eu preciso saber qual que é o completion time de uma dada tarefa na última máquina, tá? E aí, a partir disso, eu reduzo o date.
E aí, como a gente vê em todas as situações, alocando então a possibilidade de alocar a tarefa 1 como primeira, a possibilidade de alocar a tarefa 2, a possibilidade de alocar a tarefa 3, a gente tem que todos os tempos, os tempos de atraso eram negativos, então isso induz para mim um tempo de atraso igual a zero. Então a gente tem aqui que basicamente o meu custo associado que eu tive a cada uma delas é zero, então a minha função objetiva seria o quê? Associar o zero anterior, que era o de não alocar nada, mais o tempo de atraso associado a cada tarefa. Então a gente percebe aqui que o tempo de atraso ao alocar a tarefa 1 seria zero, então não vou ter um atraso se eu alocar como primeira tarefa. A mesma coisa para a segunda tarefa e para a terceira tarefa. Então 0 mais 0 vai dar o zero aqui para a gente, que seria o valor da minha função objetivo até o presente momento para cada uma das tarefas alocadas. Aqui no caso seria o meu cálculo para o segundo estágio, tá? Então a gente pode ver aqui, aí eu fiz o cálculo da mesma forma, calculando os porcentagens das maneiras que a gente viu nas equações anteriores, e aí calculei o tempo de atraso. A gente já tem uma situação onde alocar a tarefa 1, por exemplo, como segunda tarefa, ela já gera um atraso, então a gente já vê que ali já vai existir um atraso associado. Então, como a gente pode ver, aí alocando agora a segunda tarefa como na segunda posição, a gente gera um tempo de atraso igual a zero. Aqui, por exemplo, a gente vai somar o valor dessa função objetiva mais o 7, e aí a minha função objetiva vai estar como 7, que seria o 0 mais 7. Então, até o presente momento, se eu olhar para a sequência 2, 1, ela é que está me retornando um maior atraso. Mas eu ainda não posso falar nada porque pode mudar a situação para possibilidades mais à frente. Então, calculando o terceiro estágio, que seria o último, né, para a gente, como são 3 tarefas, aí a gente já conseguiu ver que todas elas acabam gerando um atraso. E aí, na questão aqui do gráfico, quando a gente analisa, o que a gente pode ver é o seguinte. Então, olhando para o caso onde o 3 seria a última tarefa, eu tenho a possibilidade de sair da sequência 1, 2, 3, ou eu tenho a possibilidade de sair da sequência 2, 1, 3. Então, nessa situação, onde eu olho para 1, 2 como estado atual e aloco a terceira tarefa, eu vou ter um atraso associado de 2. Quando eu olho para a sequência 2, 1 e aloco a terceira tarefa, eu vou ter um atraso de 6. Então, como eu quero minimizar esse atraso, obviamente eu vou escolher o mínimo entre as duas. E aí seria o que? Seria 2. Então eu vou olhar pro 0 mais 2 aqui, me dando 2, e o 7 mais 6 me daria 3, que na verdade eu vou fazer uma escolha entre 2 e 3. Então eu sei que nessa situação o que vai gerar o atraso menor para mim seria escolher a sequência 1, 2, 3. E aí no final, nessa colocação, a gente vê a função objetivo de cada uma delas. Então a gente pode ver que entre todas as sequências, escolher a sequência 1, 2, 3 é a sequência que vai minimizar esse atraso total para mim entre todas as possibilidades. Então, o que acontece no caso do problema do Cano, houve a aplicação do modelo de programação dinâmica, no qual há uma possibilidade de se tratar o problema de Photoshop como máquina única. Na verdade, ele consegue reduzir esse problema para um problema de máquina única, o que facilita, computacionalmente falando, a aplicação do modelo. Com isso, o tempo computacional foi reduzido de maneira drástica. Houve também a aplicação teórica para um problema de Photoshop de até 10 tarefas e 4 máquinas. Então, como eu falei para vocês, é um método que a gente trabalha com pequenas instâncias e médias instâncias, porque realmente quando a gente aumenta esse número, a gente acaba gerando um arrasto muito grande, computacionalmente falando. E o aumento do número de tarefas, uma conclusão que eles chegaram no artigo, que o aumento do número de tarefas, ele possui um aumento significativo do tempo computacional do experimento. Então foi a questão do Curse of Dimensionality que a gente falou lá atrás. Já o aumento do número de máquinas, ele possui um efeito menos sensível. Então quando você analisava o tempo CPU time, né, que a gente fala, quando eu aumentava o número de tarefas, a gente via que esse aumento era um aumento muito não significativo quando você comparava isso com o aumento do número de tarefas. E a gente vai falar um pouco sobre as perspectivas futuras para encerrar, tá? Basicamente, a gente vê que a programação dinâmica pura, ela tem sido mais utilizada, tá? Tem sido mais associada
com outras técnicas de programação, porque como já tive atenção aqui, como a gente estava falando, né, a programação dinâmica por si só, ela tem esse problema do rasgo funcional, então olhar para ela só como método de solução às vezes é ainda muito, assim, é algo muito complicado. Ela sendo utilizada de maneira a auxiliar em estudos sobre complexidade, também de tanto de problemas quanto algoritmos. Quando eu estava no mestrado analisando artigos para revisão em schedule utilizando programação dinâmica, o que eu percebi foi que em muitos desses problemas, desses artigos, principalmente artigos muito atuais, eles utilizavam a programação dinâmica para poder determinar a complexidade de um dado problema, ou então assim, analisar, né, estudar a complexidade de um determinado algoritmo. A programação dinâmica ela continua sendo bastante utilizada quando se trata de problemas de tipo estocástico. Então a gente analisa muito programação dinâmica em sistema markoviano, então a gente vê essa relação que é muito forte. A programação dinâmica ela sendo melhorada, na verdade, com o desenvolvimento de técnicas de redução de estados. Então, por exemplo, quando a gente trabalha com schedule, por exemplo, o que a gente pode perceber é que a gente tenta reduzir esses estados justamente para gerar problemas de memória. Então, quando eu trabalhei com heurística que era associada à programação dinâmica, o que eu pude perceber foi que a técnica ela utilizava uma forma de reduzir o número de grafos que eram formados à medida que ia aumentando os estágios do meu problema. Então era mais ou menos o que o branching bound faz, só que ao invés de utilizar um branching bound, eu utilizava uma técnica de programação dinâmica, que é o Bounded Dynamic Programming. Então a ideia desse um dos artifícios que o algoritmo utilizava era reduzir o número de estados gerados no meu problema para poder justamente reduzir essa questão da memória, assim, o problema associado à memória. Tá? Basicamente seria isso. Se vocês tiverem algumas dúvidas, eu estou aberto à discussão. Tá bom? E obrigado por ouvir. Tá? Então agradecer aí ao Edson pela sua explanação. Foi uma explanação muito interessante, ele apresentou de forma bem didática esses conceitos, de uma forma que uma pessoa que não tem nenhum conhecimento sobre o assunto, ela possa depois, inclusive, até reproduzir essa questão do exemplo que foi realizado passo a passo. Foi muito elucidativo, né? Creio que seja basicamente até um tutorial, né? Um aluno que for estudar scheduling, né? Vai ser muito valioso nesse contexto, né? Antes de passar aí para as perguntas, eu vou finalizar a gravação, que as pessoas sempre pedem para não gravar as perguntas, né? Enfim, é uma tradição aqui no seminário. Nós temos que observar alguns aspectos, né? O fato da programação dinâmica pura não ser, digamos assim, competitiva em um momento atual, não quer dizer que essa técnica ela não seja importante, né? Tem uma técnica que tem crescido muito para a resolução de problemas de scheduling que se chama o Beam Search. E eu penso, né, que incorporar aspectos da programação dinâmica em um algoritmo do tipo Beam Search pode ser algo extremamente valioso. Tem inclusive artigos nos quais o Beam Search é o melhor método de resolução. Eu Levi aí testemunha, né, que nós temos às vezes um trabalho recente em que para problemas de sequenciamento de máquinas, né, e essa exposição que o Edson fez muito boa, introduzindo o que é o single machine, o que é o parallel machine, etc., né? Então, mesmo para quem não teve nenhum contato com esses problemas, pode compreender do que se trata. Então, assim, é algo que é muito interessante, né? Então, assim, eu tenho interesse, nunca desenvolvi nada em programação dinâmica, tenho interesse em aprender, tenho interesse principalmente em incorporar com outros algoritmos, né? A questão de fixar variáveis, ou seja, fixar posições na sequência ou fixar estágios, né? Pode ser algo que reduz o custo computacional. E essa questão de termos assim a possibilidade de ter assim um método exato, que não necessariamente temos que ter as equações analíticas que modelem todas as características. Imagina você tem um problema extremamente complexo aí com setups, release dates, due dates, bloqueio, aí você vai explicitar aquele modelo matemático,
assim, uma atividade extremamente agradável, né, inclusive, e o modelo provavelmente, assim, então, assim, são questões que nós temos que estar sempre conectados aí com esses conceitos, né. O professor Anselmo, que infelizmente não pôde estar aqui presente agora, ele trabalha com programação dinâmica, porque ele trabalha com problemas de otimização estocástica. Então, na otimização estocástica é recorrente utilizar esse tipo de algoritmo, né? Eu esqueci de mencionar, antes de finalizar aqui a minha fala, que o Edson teve a oportunidade de publicar recentemente um artigo de revisão sobre aplicações de programação dinâmica em scheduling, na conceituada revista Expert Systems with Applications, né? Então, assim, até o Nagano está muito feliz que esse artigo já está sendo muito citado. Eu converso muito com o Nagano, ele comentou isso comigo, né? O professor Nagano gosta muito aí dessas estatísticas aí, né? Então, assim, agora eu vou encerrar aqui a gravação, vou passar aqui a palavra para caso alguém deseje fazer alguma pergunta, complementar alguma informação, a palavra aí é de vocês.